Olá, tudo bem com você? Está começando o MPTV, o seu canal de comunicação com o Ministério Público da Paraíba. No programa de hoje você vai ver reportagens sobre a posse de aprovados no concurso de servidores e sobre a sessão do CNMP que cassou a liminar que proibiu o Ministério Público da Paraíba de expedir recomendações aos prefeitos para que eles não contratassem serviços advocatícios e de contabilidade sem licitação e amparo legal. Também vai ver uma matéria sobre as medidas que estão sendo adotadas pela Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público da capital em relação ao concurso da SEDURB, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano de João Pessoa. No estúdio, vamos receber o Procurador de Justiça, Doriel Veloso, que foi reconduzido no último dia 29 de junho ao cargo de ouvidor-geral do MPPB até 2019. Ele vai fazer um balanço do trabalho realizado nos últimos 2 anos e falar sobre as iniciativas para o próximo mandato. Fique com a gente, o MPTV está no ar. A Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público da capital está apurando irregularidades no concurso da SEDURB, que está sendo promovido pelo município de João Pessoa. 70 vagas para o cargo de agente de controle urbano estão sendo oferecidas. O resultado da audiência realizada sobre o assunto no último dia 3 de julho, você confere agora. O sonho da Jadeli era ser aprovada num concurso público e estudou muito para isso. Só que o desejo de ser uma concursada pública foi por água abaixo quando ela e mais de 120 candidatos foram considerados inaptos no exame psicotécnico aplicado durante o processo seletivo de contratação para a Secretaria de Desenvolvimento e Controle Urbano, a SEDURB. A primeira coisa que a gente apontou foi a questão da quantidade de inaptos, porque a quantidade de inscritos, 4 mil, em torno de 4 mil, e mais de 100 considerados inaptos. 280 fizeram, 288 foram aptos, né, mas 255 fizeram a prova. Quase a metade, quase 50% foi considerado inapto. A gente achou muito estranho que no concurso da polícia, aqui, que teve 2 mil candidatos fizeram a prova e apenas 28 foram considerados inaptos. A gente achou estranho, conversando com psicólogos, que já teve gente que entrou em contato para contratar, né, um psicólogo, e a psicóloga disse, não, tem um teste que está irregular. Aí a gente foi atrás, foi pesquisar, entrou no site do Conselho Federal de Psicologia, foi atrás do Conselho Regional, apresentou denúncia. Os candidatos inaptos procuraram o Ministério Público da Paraíba, que, com base nas denúncias, realizou uma audiência pública para tratar do assunto. Representantes da Prefeitura Municipal de João Pessoa, Conselho Regional de Psicologia e do IBAD, empresa responsável pela aplicação das provas, também estiveram na reunião. Nesta sala, os candidatos esperavam ansiosos pelo resultado da reunião. Segundo eles e membros do Conselho Regional de Psicologia da Paraíba, um dos testes psicotécnicos aplicados, o EFN, já não estava mais vigente na data em que foi realizado, segundo o SATEPS, Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos do Conselho Federal de Psicologia. Esse exame psicotécnico, né, do certame, né, da SEDURB, ele, justamente devido à validade, né, da concessão dada pelo Conselho Federal de um dos instrumentos utilizados, torna frágil toda a avaliação psicológica. Quando os instrumentos utilizados para aferir a personalidade, né, do sujeito, eles não devem, por orientação também do Conselho de Psicologia, não devem ser feitos isolados. E os manuais respaldam, não reforçam essa orientação. Então, assim, ele deve ter um outro instrumento para confirmar, revalidar as características avaliadas. Então, de modo técnico, avaliação técnica, o Conselho, né, avalia e entende que a melhor saída, a melhor maneira é realmente refazer essa etapa do concurso. Ficou acordado no termo de ajustamento de conduta, assinado ao final da reunião, que o IBAD vai reaplicar o exame psicotécnico do concurso da SEDURB. Apenas os 255 candidatos que compareceram ao primeiro exame poderão refazer o novo teste.
No TAC, ficou definido ainda que os candidatos que realizaram a prova de capacidade física e foram considerados aptos não precisarão repetir o teste de avaliação física, caso sejam aprovados no novo exame psicotécnico. Já os candidatos que realizaram a avaliação física e foram considerados inaptos estão excluídos do certame. Bem, o acordo com certeza vai trazer benefícios ao município de João Pessoa, tendo em vista que a função de um concurso público é selecionar aqueles servidores mais aptos, aqueles candidatos que apresentem o maior mérito para ingressar nos quadros do município. E realizando uma nova segunda etapa, expurgando dela os eventuais equívocos que houve, certamente o município será possível de selecionar aquele candidato mais apto. Ao saber do resultado da reunião, a candidata considerada inapta se emociona. E enquanto a nova data não é divulgada e o processo não se finaliza, o MP continua acompanhando tudo de perto. Nesse TAC, o município ele se compromete a repetir a etapa, o exame psicotécnico, né? Vamos, então, a partir daí, vai ser publicado um cronograma pela própria Prefeitura e o Ministério Público vai sim acompanhar, né? Porque se trata exatamente de acompanhar o cumprimento desse termo de ajustamento de conduta, mas o procedimento com a realização do TAC e o seu cumprimento, ele vai ser extinto porque alcançou o seu objetivo, que é exatamente o resgate da legalidade neste concurso público. No próximo bloco, não perca as reportagens sobre a posse dos novos servidores aprovados no último concurso promovido pelo MPPB e sobre a sessão do CNMP que cassou a liminar que proibiu o Ministério Público de expedir recomendações aos prefeitos sobre a proibição de contratar advogados e contadores sem licitação e amparo legal.